Shrutismritipurananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaran Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya-kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadashivas-samarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-padyantam Vande Guru-paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, dentro das Upanishads, dentro dos Vedas, de maneira geral, mas especialmente dentro das Upanishads, que é a parte final dos Vedas, que é chamada Vedanta. Nós temos, então, dentro dos Vedas, dentro das Upanishads, temos esses mantras que são usados como orações de paz. Então a gente chama esses mantras especialmente selecionados de dentro das Upanishads e Vedas como orações de paz. Em sânscrito a gente se refere a eles geralmente como Shanti Mantras, Shanti Mantraha, ou Shanti Pataha, ou simplesmente Shantihi, que quer dizer paz. E por isso a gente diz então que são orações de paz, mantras de paz nas Upanishads. Então, eles são usados como orações, então você aprende a cantá-los e aprende também o significado deles. Então, dentre esses todos, 10 são muito conhecidos. Então, geralmente, você encontra essa lista de 10 Shanti Mantras. Vaidika Dasha Shanti Mantraha. Então são chamados, essa lista então, que é muito conhecida, de 10 Shanti Mantras. Então, e cada um de uma Upanishad diferente, de um Veda diferente. E eles são geralmente cantados no início do estudo de Vedanta. Então, alguns estão embutidos na própria Upanishad quando a gente vai estudar, outros não estão na própria Upanishad, mas a gente insere ali no início esse determinado Shanti Pataha, esse Shanti Mantra, que vai ser de acordo com cada texto, de acordo com qual Veda aquela Upanishad pertence. Como por exemplo Kena Upanishad, ela não tem nenhum Shanti Mantra embutido nela, diferente da Taittiriya Upanishad. Mas no início, quando a gente até pega o texto para ver, vai estar lá no início, Shanti Mantra. Apyayantu mamangani Vak pranashchakshushrotramato balamindriyani cha sarvani. E por que é esse, especialmente esse, dentre os 10? Porque esse pertence ao Sama Veda, em algum lugar do Sama Veda ele está lá, e aqui no Upanishad pertence ao Sama Veda. Então, tem essa distribuição de acordo. Né? Chandogya Upanishad também pertence ao mesmo Sama Veda, então o Shantipata é o mesmo, da Kena e da Chandogya, porque elas pertencem ao Sama Veda. E aí, por exemplo, Taittiriya Upanishad, ou Katha Upanishad, que pertence ao Krishna e Yajurveda, aí no início, em vez de você começar logo a Upanishad direto, antes vai ter a oração de paz relacionada ao Krishna e Yajurveda. Tem algumas, né? Mas especialmente esse Sahanavavatu vai estar lá no início. Então, assim, a gente tem essa lista de 10, às vezes eles são cantados em sequência, direto, os 10, quando vai estudar o Brahma Sutra. Mas o mais comum é a gente cantar um deles, selecionar um deles a cada vez
E então eles são cantados no início do estudo de Vedanta, são orações para Shanti, para paz de maneira geral, mas especialmente para essa paz que significa um apaziguamento, na verdade, de obstáculos. E obstáculos para quê? Especialmente obstáculos relacionados à aquisição do conhecimento, que vai ser o objetivo do estudo. Então, dentre esses 10 mais conhecidos, a proposta hoje é a gente analisar esses 2 que são os mais, talvez, mais populares, que é o Sahanavavatu e Purnamadav. Então, geralmente a gente canta, independente de ser estudo de Upanishad ou qualquer coisa, a gente costuma cantar Sahanavavatu no início da aula e o Purnamadav no final. Então, a ideia hoje é a gente refletir um pouco, entender um pouco melhor o significado. A gente não vai aprender a cantar, acredito que a maioria já até saiba. Então, o objetivo não é a gente aprender a cantar, mas aprender um pouco, tentar entender o significado e a importância desses mantras, que são muito profundos, são, afinal de contas, das Upanishads. Então, por que eles são chamados? São mantras diferentes, com orações diferentes, de diferentes tipos. Mas o que tem de comum? Por que eles são chamados Shanti Mantras, ou Shanti? Porque no final deles, de cada um desses mantras, você canta Om Shanti, Shantihi, Shantihi, Shantihi. Então a palavra paz, que em sânscrito é Shantihi, essa palavra em sânscrito que a gente traduz como paz, ela ela tem essa repetição 3 vezes no final de cada um deles. Cada um desses pequenos mantras selecionados, você tem esse Om Shanti, Shanti, Shantihi. Então, quer perguntar alguma coisa? Então, sobre essa palavra Shanti, é interessante, ela vem dessa raiz Sham, Dhatu, que ela tem esse significado de apaziguar, aquietar, extinguir também, nesse sentido. E aí, então, Shanti vem dessa raiz Sham, a gente pode traduzir como apaziguar, aquietar. É um verbo intransitivo, no sentido de aquietar-se a si mesmo, né? Nesse sentido. Como um fogo que se apaga. Né? Então, ele se aquieta, se apazigua, né? Nesse sentido, um fogo que apaga. Assim. E aí você adiciona o sufixo ktin, pratyaya, aí gera esse Kridanta, que é Shantihi, uma palavra feminina. A gente traduz como paz, e ela tem esse sentido, pode ser traduzido de outras maneiras também, mas geralmente a gente traduz como essa paz. Então, são chamados Shanti Mantras porque eles são cantados como uma oração para apaziguar obstáculos, então essa paz, e sobre essa repetição, por que 3 vezes? A gente pode entender como uma ênfase. A maneira mais simples de entender seria como uma ênfase. Você repete 3 vezes porque no final da oração você está pedindo, na verdade, astu, né? Shantihi astu, que exista paz, que exista paz, que exista paz. É o seu sankalpa. No início de um novo ano também é comum cantar-se esses mantras, porque você está fazendo um sankalpa, colocando em palavras o seu objetivo, o seu propósito, o seu desejo, não só para você, mas para a humanidade toda. Então são orações muito bonitas. Muitas delas, interessante, não são no singular, no eu, para mim, que exista isso, não. São orações coletivas, então, nesse início do ano, são cantados. É muito comum cantar-se. Então você está colocando o seu sankalpa ali, então 3 vezes Shanti quer dizer uma ênfase, né? Repetição para ênfase. Mas outro significado dessa repetição de 3 vezes que é interessante, que a Shankara menciona no comentário na Taittiriya Upanishad, quando aparece esse Sahanavavatu, mas em outros mantras também provavelmente vai aparecer isso. Ele vai falar então que são 3 repetições, 3 Shanti, 3 vezes a palavra Shanti, porque
existem 3 tipos de obstáculos ou 3 tipos de apaziguamento desses obstáculos. Então a gente pode dizer 3 tipos de paz, para ficar mais simples. 3 tipos de Shanti, que é a Adhyatmika Shanti, relacionada ao corpo físico e à mente, ao indivíduo. A Adibhautika Shanti, que é a paz relacionada a Bhuta, aos seres, os outros seres vivos. E a Adhideivika, que está relacionada às forças da natureza. Então, a gente pede por esses 3 tipos de paz, porque a gente sabe que existem esses 3 tipos de obstáculos, 3 tipos de problemas. E relacionado aqui, como a gente viu, obstáculos ao quê? A aquisição do conhecimento. Então, a gente canta no início de um estudo para que esses obstáculos à aquisição do conhecimento sejam apaziguados. Então, o primeiro é esse Adhyatmika, relacionado ao indivíduo. Todo mundo, com certeza, já experienciou isso, de você estar estudando Vedanta muito bem, e aí acontece alguma coisa que afeta a sua saúde, ou que afeta a sua mente, e o estudo de Vedanta simplesmente não é possível. Você pode estar lá sentado, assistindo a aula, mas não consegue absorver aquilo. Ou por alguma questão física, alguma dor, algum problema que atrai sua atenção naturalmente, você não consegue se concentrar em Vedanta, não consegue absorver aquilo, né? Ou algum problema em termos da mente, uma perturbação, alguma coisa, impede também o estudo, é um obstáculo para o estudo de Vedanta. E é claro, a gente vive o estilo de vida de yoga, a gente faz tantas coisas para tentar cultivar uma saúde que seja boa, para eliminar esse adhyatmika tapa, esse problema relacionado ao corpo, por exemplo. Então a gente faz asana, pranayama, tenta viver uma vida de cuidado com o próprio corpo, mas muitas vezes isso está além do nosso controle. Muitas vezes problemas relacionados ao corpo e à mente também são devidos ao que a gente chama de adrishta, que é esse imponderável, esse invisível, que é esse papam, duritam. Então, obstáculos que nascem de ações passadas, né? Ações negativas feitas por mim no passado, que é o que a gente canta quando a gente faz a puja, né? Mamopata samasta durita kshaya dwara. Então, que exista a eliminação, que exista várias coisas através da eliminação desses obstáculos invisíveis. A gente pode chamar invisíveis no sentido de que não tem uma conexão clara do porquê que eles chegaram até nós. A conexão com o passado é invisível, né? Qual a conexão entre uma coisa que você fez no passado e um problema atual? A única coisa que vai falar sobre isso é o Veda. O Veda é o Pramana, mas não tem nenhuma prova, não tem nenhuma conexão lógica, nenhuma coisa empírica que você possa estabelecer uma conexão. Então é chamada adrishta, invisível, por isso. Então esses obstáculos existem e eles afetam muitas vezes problemas de saúde que impedem o estudo de Vedanta, ou problemas mentais, psicológicos. Pode ser dos mais vários tipos, coisas simples, mas coisas mais profundas também, em nível da mente, que impedem o estudo de Vedanta. Eles são muitas vezes nascidos de algo que a princípio você não sabe dizer de onde veio, e aí a gente encara como esse adrishta. E aí como é que se neutraliza esse adrishta? Esse obstáculo invisível, você neutraliza através de oração, através de ações de contribuição, que é uma vida de Karma Yoga, que está incluído em uma vida de Karma Yoga, mas também através de orações, que também está incluído em uma vida de Karma Yoga. Então, por isso, Om Shanti, 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 a gente pede, e essas orações têm esse efeito. Mesmo que você não entenda o significado, o próprio fato de você cantar o mantra com a devoção, sabendo o sankalpa, o objetivo, o próprio fato de você cantar o mantra, ele funciona como uma oração. Então esse é o propósito. Então
um dos obstáculos é esse, adhyatmika. Isso vale para todos os outros, né? Então, às vezes você está com o seu corpo, tá ótimo, tá tudo bem, sua mente está bem, mas adibhautika tapa, existe um problema. Tapa quer dizer um problema, um obstáculo. Relacionado a bhuta, aos outros seres, às outras pessoas ao seu redor, ou mesmo seres vivos de maneira geral, bhuta. Em certos textos de Vedanta, dos comentários e tal, quando se fala sobre esse adibhautika tapa, esses problemas relacionados aos seres, aí se menciona Vyagra, que é o tigre, Sarpa, cobra, que seria um problema para um sannyasi, especialmente que está sozinho. Ou seja, não só seres humanos, problema, mosquitos, vírus, bactérias, tantas coisas fora de nós que podem nos afetar. Então, que esse obstáculo também seja neutralizado. Então, como barulho aqui, está tendo uma obra aqui, não sei se vocês repararam, mas está baixinho, mas já aconteceu de ficar muito alto. E aí, o que acontece? A gente ou tem que cancelar a aula, ou, não sei, a gente tenta intervir, Mas, de qualquer maneira, independente, a gente faz a oração também. Então, por isso, no início da aula, a gente canta Om Shanti, Shanti, Shanti. Porque se começa, né, meu vizinho começa a fazer uma barulheira, o que eu vou poder fazer? Eu posso tentar alguma coisa, mas às vezes não tem jeito. Uma coisa simples impede, né, o estudo. Então, esse é um obstáculo que a gente pede nessa oração. Então, um obstáculo com relação ao indivíduo, a adhyatmika, com relação aos outros seres, a adibhautika, e por fim, a adideivika. Esse adi quer dizer com relação relacionado a atma, o indivíduo, relacionado a bhuta, os seres, e relacionado a deva. Deva aqui tem o sentido das devatas que presidem as forças da natureza, como chuva, tempestade, furacão, terremoto, por exemplo, a terra, inundações. Tudo isso também a gente está sujeito, como indivíduos, a gente está sujeito a esses obstáculos e eles podem afetar o estudo. Então, a gente leva isso em consideração e faz então essa oração pedindo por adhyatmika shanti, adibhautika shanti, adideivika shanti, esses 3 tipos de paz que possam haver nesse momento aqui e em geral também no futuro, mas no início da aula é como se a gente estivesse dizendo que pelo menos aqui durante o momento da aula possa haver para todos nós essa paz. Então, é uma forma da gente neutralizar, através de orações a gente neutraliza possíveis obstáculos. Então, Shanti, essa paz é nesse sentido de uma neutralização de uma coisa. E é importante notar uma coisa aqui interessante, é que isso é o que a gente chama de paz relativa. Né? Essa paz com relação ao indivíduo, nunca vai ser absoluta. Ela sempre... por isso que é até mais, talvez... mais apropriado pedir assim, não, que agora esteja tudo em paz, né? Pelo menos agora, durante o estudo. Porque é impossível você manter o corpo humano por si mesmo. Como é que você vai... Não, que para sempre exista a adhyatmika shanti no meu corpo, na minha mente. Não tem como. Então é uma paz relativa que a gente pede na oração. Mas essa paz relativa, ela é necessária, ela é importante, ela é necessária para que eu possa alcançar o que a gente chama de paz absoluta, que é em termos do entendimento desse Atma, que é a Shanta Swarupa, que é da natureza de paz. Então essa paz absoluta que é na forma de um entendimento sobre quem eu sou, de que eu sou por natureza sempre Shanta, esse Atma que não pode ser perturbado por natureza. Nitya Shantaha, sempre tranquilo, como a gente diz, Shantaha. Shanti quer dizer paz. Shanta é o particípio passado, tem esse sentido de o apaziguado, o tranquilo. A gente traduz geralmente como tranquilo. Atma é chamado Shanta, aquele que é tranquilo por sua própria natureza. Então, esse entendimento de que eu sou esse Atma, que é sempre tranquilo, independente das
agitações dos problemas que podem existir na mente, ou no corpo, ou ao redor. Esse entendimento da minha natureza como Shanta, como a paz, eu sou a paz, esse entendimento é o que a gente chama de paz absoluta. Mas para que eu possa alcançar isso, que é através do estudo, do conhecimento, essa paz relativa é muito importante. Então, essas orações, de fato, são pela paz relativa, mas elas são importantes. Essa paz relativa é importante para a paz absoluta. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não esperar que essa paz relativa seja uma paz absoluta, né? Que essa paz relativa seja sempre e absoluta, né? Então, tem essa diferença entre a paz relativa, a apekshika shanti, e a paz absoluta, que é falada na Kathopanishad como shashvati shantihi. Essa paz absoluta, permanente. Então, essa oração é pela paz relativa, mas isso é muito importante. E fica claro que é relativo em muitos dos Shantipatas, não esses que a gente vai ver aqui hoje, mas em alguns deles é mencionado diretamente esse Adhyatmika Shanti, especialmente, né? Ele menciona Bhadram Karne Bhishrunuyama Deva Bhadram Pashe Maksha Birya Jatra. Então, que meus olhos possam ver o auspicioso, que meus ouvidos escutem o auspicioso. Outros mencionam o corpo, Shariram Me Vicharshanam Jihva Me Madhumattama. Então, que meu corpo esteja bem, que a minha fala, meu órgão da fala funcione. Então, muitas orações têm bem claramente esse foco no corpo. Então, a gente está pedindo nessas orações, por isso, está fazendo uma oração, e na própria oração tem o Sankalpa descrito, né? Então, hoje a gente vai ver então aqui o significado desses dois aqui. Não sei, nem todo mundo deve estar com o papel, né? Foi enviado para algumas pessoas o arquivo. Mas quem não tiver, basta pegar algum texto de Vedanta que tem o Saranavatu e o Purnamadaf, ou algum documento que você tenha, você pode acompanhar, porque a ideia é a gente ver o significado, e a ideia de ver o significado é para que a gente possa entender a ideia e também para que, entendendo palavra por palavra, mesmo que você não saiba o sânscrito, que você não tenha um domínio do sânscrito, se você sabe mais ou menos o que cada palavra quer dizer, você consegue, à medida que você canta, entender aquilo que você está cantando. E isso faz uma diferença, né? Você consegue se concentrar ali no canto, no próprio significado. Ainda que não seja necessário, como eu falei, a oração por si mesma ela vale, você pode ter uma ideia geral e você, para cantar ela, aprender a cantar com um professor de preferência, ela é válida por si mesma, mesmo que você não foque no significado enquanto você canta, é válido. É válido no sentido de que é eficaz, mas é muito útil você saber o significado, porque aí você consegue se concentrar ali, né? Então vamos ver primeiro o significado desse Saranavatu. Então, acho que a gente pode cantar ele, para que talvez até quem não tiver o texto pode ver. Então eu vou cantar e vocês repetem depois. Sahana Vavatu. Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryan Karavavahai. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitam. Tejasvinavadhitam. Astu mavid Tejasvinavadhitam astu. Tejasvinavadhitam astu. Ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Om
Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Então, a gente não vai ver detalhes sobre o canto, né? Ele é difícil porque ele tem as suaras, então é muito importante que a pessoa tenha uma pessoa guiando, né? Ou já tenha estudado antes, ou tenha um professor ensinando para poder pegar bem as suaras, que é isso que está marcado aí com esses traços embaixo, traços em cima. Mas só uma nota aí desse que a gente pode ajudar, pelo menos nessa parte final, Om Shanti. Algumas pessoas têm dúvida, porque em alguns lugares você ouve Om Shanti Shanti Shanti, e em outros lugares você ouve Om Shanti Shanti Shanti, como a gente faz aqui. Então, na verdade, é uma regra de Sandhi, em que esse Visarga, que é esse som marcado por um H com ponto embaixo, ele geralmente tem esse som gutural, então, e que repete a vogal anterior. Então, Shanti, Shanti, Shanti. As três palavras são iguais, então seria assim. Só que quando ela está junto com o outro Shakara, um outro Sha em seguida, a Visarga vira um Shakara também. Então, apesar de não estar escrito aí, é como se fosse, se você pronuncia sem intervalo, você tem que fazer essa mudança, ou melhor, você geralmente faz essa mudança, que então se torna como se tivesse dois S com acento ali, né? Então fica Om Shanti Shanti Shanti. Aí no final não tem nada, aí você faz Shanti. Mas se você faz muito devagar, aí você não precisa fazer. Você pode fazer Om Shanti Shanti Shanti. Mas no geral, quando a gente canta, né, como é uma coisa seguida, a gente faz assim. Então isso com relação ao canto, né? Mas então o significado Omkara, logo no início a gente tem o Om. Então Om, eu não quero entrar em detalhes sobre o Om, porque não é a ideia, senão a gente vai acabar indo para um outro assunto e não vai dar tempo de ver tudo. Mas basicamente Omkara, essa sílaba Om, em primeiro lugar ela é uma palavra em sânscrito que quer dizer aquele que protege. Então é um nome de Ishvara. Assim como a gente pode falar Ishvara, Parameshvara, Jagadishvara, Brahma, Aksharam, Purusha. Tantos nomes são usados para essa mesma realidade que é o assunto de Vedanta, Atma, Brahma. Outra palavra, outro nome é Om. Então é uma palavra em sânscrito. Mas além de ser uma palavra em sânscrito, ela também é um símbolo sonoro baseado na fonética. Então é um símbolo que representa todas as letras juntas, elas formam esse Om. A, U, Ma, juntando, dá esse Om. Então representa todas as letras, que representam todas as palavras, que representam todo o universo. Então quando você canta Om, é um símbolo. E aí o Katha Upanishad vai dizer que esse é o melhor símbolo para Ishvara. Alambanam Shreshtam. Alambana quer dizer um suporte para a meditação. E eu tocou a campanha. Então é um suporte para a meditação, um símbolo, né? Como a gente tem os símbolos, digamos assim, numa forma de uma estátua, numa figura ali, né? Um corpo ali. Mas você tem símbolos também sonoros, que é o caso desse Omkara, é um símbolo sonoro. Ainda que tenha escrita, que possa ser feita de várias maneiras, mas é um símbolo não escrito. Apesar de alguns lugares você ver um quadro com Om sendo reverenciado, mas tradicionalmente isso não existia. Tradicionalmente, Omkara é um som, né? Ele é o símbolo, o importante do símbolo ali não é o desenho em que esse som é registrado, é o som, Omkara. Então é um símbolo muito importante para a meditação. Nesse Parabrahma e Saguna Brahma. E além disso, Mandukya Upanishad condensa esse A, U, Ma de vários significados de tal maneira que a sílaba Om se torna então um alambara, um suporte não só para a meditação, mas também para o próprio vichara, para o próprio questionamento de Vedanta. O processo do ensino de Vedanta está condensado ali nesse A, U, Ma e o silêncio, que é o quarto. Então, tantas coisas sobre esse Om, mas o objetivo hoje é focar no...
E muitas vezes esse Om não é parte do Shanti Mantra, né? Mas a gente inclui no início. Então a ideia hoje a gente não vê muito o Om. Então Om é isso, a gente pode entender como mais simplesmente um nome de Ishvara, Om, e um som auspicioso também. E o mantra mesmo começa então em seguida, né? Que ele diz Saha Nau Avatu. Saha Nau Avatu é porque tem um sandhi. Então, embaixo da tradução, na folha, quem tiver aí, eu separei cada palavra para ficar mais fácil de entender. Né? Fiz esse que é chamado de Padachedaha, que é a separação das palavras. Então, as palavras são Saha, Nau e Avatu. É a primeira frase. Avatu é o verbo. Quer dizer que ele proteja, ele ou ela proteja. É o verbo na terceira pessoa, no Lot, Lakara. Avatu, que ele ou ela proteja. Saha, Nau. Nau é o pronome eu, Asmad, no segundo caso, dual. Então, é que ele proteja Nau, nós dois. No sânscrito você tem não só o singular e o plural, mas você tem o dual, né, que indica que são duas pessoas. Em português a gente só tem singular e dual. Né? Posso dizer eu e posso dizer nós. Mas em sânscrito você pode dizer uma terceira palavra que quer dizer nós dois só. Então, e no sânscrito é esse Nau, ou Avam. Então, que ele proteja Nau, nós dois. E aí nós dois é quem? Aí a gente depende muito dos Shankara escrevendo comentário, explicando, porque o mantra em si, a tradução, não é clara, né? É lacônica, tem muitos espaços ali que a gente tem que preencher. Então, que ele proteja a nós dois. Primeiro, quem é ele? Aí Shankara, no comentário, ele vai dizer Saha Parameshwaraha. Esse Ishvara, que ele proteja. As orações, às vezes, são diretamente, né? Que você, ó Ishvara, me proteja. Mas aqui é na terceira pessoa. Como que um pensamento, né? Que ele me proteja. Me não, nós dois. E quem são esses nós dois? Aí ele diz lá, como professor e aluno. Então é uma oração especial, por isso que a gente canta no início da aula, porque ainda que os outros Shantipatas também sejam relacionados à aquisição do conhecimento, né? A neutralização de obstáculos para a aquisição do conhecimento, mas esse aqui especialmente deixa bem claro que é entre essas duas pessoas. E depois ele vai mencionar a questão do estudo, né? Então fica bem claro que nessa situação de estudo isso é cantado pelo professor e pelo aluno. Então que ele proteja a nós dois. E aí, e como que Ishvara pode nos proteger? Aí Shankara, muito belamente no comentário a esse mantra, né? Shankara, que é o grande mestre, Shankaracharya, onde tem essa imagem aqui em cima. Esse que tem nessa imagem é Shankaracharya, que é esse grande mestre lá do século VIII que escreveu todos esses comentários. Além de ter revivido toda a tradição e feito tantas coisas, mas ele deixou por escrito esses comentários em sânscrito também. A Bhagavad Gita, as Upanishads, as 10 Upanishads e Brahma Sutra. Então, ele é a referência para todo o estudo de Vedanta, o entendimento da visão de Vedanta. E aí, ele, no comentário aqui, ele diz, então, Vidya Swarupa Prakasha Nena, que ele nos proteja através de revelar Vidya Swarupa, esse conhecimento como ele é. Então, que ele proteja nós dois, por isso está entre parênteses aí, com a aquisição do conhecimento. Porque é isso que realmente protege a pessoa, é esse conhecimento. O que protege de forma absoluta mesmo é esse conhecimento de quem eu sou. As outras proteções, outras são secundárias. Porque, como a gente viu, a paz é sempre relativa. A paz, em termos do corpo, da mente, do Vyavahara, é sempre instável, é sempre relativa. Então, que ele me abençoe, me proteja. O que me protege? Esse conhecimento. Então, que ele me proteja, e Shankara coloca, me permitindo que eu entenda claramente o significado. E aí, uma correção para quem tiver o livro lá das Upanishads, teve não é um erro, né, mas assim, a ideia foi tentar colocar essas palavras de Shankara, entre parênteses ali, né, é o comentário de Shankara.
só que ficou assim, entre parênteses, para que ele proteja nós dois para a aquisição do conhecimento. Ou seja, não está errado, também essa ideia é válida, né? Que ele me proteja, me dê adhyatmika, adibáltica e tudo mais, para que eu possa, então, estudar e tudo mais. Então, para a aquisição do conhecimento. Mas o que Shankara realmente quer dizer lá no comentário é esse com a aquisição do conhecimento. Então, lá no livro, se você quiser substituir, você pode riscar, né? Então, estou tendo a oportunidade então, de corrigir lá o livro. Harion. Então, você, em vez de para a aquisição do conhecimento, que está lá no parênteses, você coloca com a aquisição do conhecimento. Né? Que ele me proteja com a aquisição do conhecimento. Então, é algo, de certa maneira, mais profundo, né? É claro que ele me proteja também para que eu possa ter um corpo saudável, uma mente saudável, para que eu possa estudar, mas o pedido aqui é pelo próprio conhecimento em si, que ele me permita que eu tenha esse conhecimento. Então, essa é a primeira frase, Sahanau Avatu. Aí a segunda frase é Sahanau Bhunaktu. E esse Bhunaktu, ele tem o mesmo significado de proteção. É o verbo também, na mesma terceira pessoa, Lotlakara, que ele proteja. Vem dessa raiz Bud. E essa raiz Bud tem dois significados. Palana, que é proteção, ou nutrir. E o outro significado Palana, escrevi. Abhyavahara yoho, é o significado que é dado, né? Palana abhyavahara yoho, esse bud, né? Então é proteger, palana, que é proteger, nutrir. E engraçado que nutrir e proteger não são vistos como coisas diferentes. Nesse palana, que é o sânscrito, nessa palavra palana, ela tem tanto esse significado assim de proteção e nutrir, porque não é diferente, né? Você ser protegido é você ser nutrido de alguma maneira, né? Ou melhor, ser nutrido é ser protegido, é ser cuidado ali, então. E outro significado, isso é quando ela está no Parasmaipada, na forma Parasmaipada, ela tem esse significado de Palana, essa raiz Bud, como é o caso aqui, né? Bhunaktu é Parasmaipada, essa terminação é chamada Parasmaipada. Então a gente entende como, e Shankara no comentário ele diz Palayatu, né, que ele proteja ou nutra. Eu estou clarificando isso aqui porque o outro significado do Bud é Abhyavahara, que eu falei ali, né? Abhyavahara, que é comer. Mas isso é quando está no Atmanipada. Na outra forma, né? Bhuntam, seria Bhuntam. Mas isso então não tem nada a ver com comer aqui, esse Bhunaktu. Porque em algumas traduções, recentemente eu vi, colocam isso, né? Uma tradução não era ocidental, feita por um estudioso ocidental, e estava assim, a tradução desse mantra. Que ele proteja, quer dizer, estava alguma coisa no início, não estava nem proteja, que nós existamos juntos e Sahanau Bhunaktu, que nós possamos comer juntos. E de fato é dito que em alguns lugares isso é cantado antes do almoço, assim. Mas o Swami mesmo falava sobre isso, ele falava, não é esse o significado. Mas esse Bhunaktu aí às vezes pode causar essa confusão. Mas então Shankara no comentário ele diz Palayatu, que ele proteja, mesmo significado. Então por que a repetição? Só com um verbo uma forma diferente, né? Mas ele está dizendo, por isso que está na tradução, que ele proteja nós dois, que ele guarde a nós dois. E aí Shankara coloca um significado adicional ali. O que quer dizer essa segunda pedido, essa segunda oração? É a proteção primeira na forma da própria aquisição do conhecimento. A segunda proteção é na forma da aquisição do conhecimento firme, ou seja, da assimilação do conhecimento. Shankara lá no comentário diz Tatpala Prakashanena, na forma que ele me proteja na forma desse pala, do resultado desse conhecimento se instalando firmemente em mim. Então, que eu possa adquirir esse conhecimento, que eu possa assimilar o conhecimento. Ou seja, que esse conhecimento seja sempre disponível para mim, e não simplesmente intelectualmente, mas na hora que eu preciso dele, ele foge.
não que ele esteja assimilado completamente em mim. Essa é a proteção real que Ishvara pode dar, né? A maior proteção que ele pode dar. Então, esse é o pedido. Sahanau avatu, sahanau bhunaktu. E aí, em seguida ele diz, sarviryam karavava hai, que ele, agora não é que ele, né? Karavava hai, que nós dois possamos gerar juntos o que? Viryam, essa força. E aí, novamente, qual o significado dessa frase? O que quer dizer isso? Que nós possamos gerar a força. Que força é essa? Naturalmente não é a força física. Shankara coloca no comentário Vidyakritam Viryam. A força que é Vidyakritam, que é produzida pelo conhecimento. Que é a força que nasce desse conhecimento. Que é essa força que nos permite lidar com tantas situações difíceis e que de fato é a bênção desse conhecimento. Você vê quando muitas vezes você se encontra numa situação difícil e esse conhecimento vem na forma de uma força que você nem sabia que você tinha. E ele se manifesta. Força no sentido de uma força interior, de conseguir lidar com situações difíceis. Força também a gente pode entender essa força no sentido do próprio maturidade do conhecimento, é uma força, no sentido de você estar satisfeito com aquilo que você tem, plenamente satisfeito, e ao mesmo tempo livre de medo de ter que deixar o que quer que tenha que ser deixado, como esse próprio corpo aqui. Então, nas histórias a gente tem, na história de Vasishta, tem Vishwamitra e Vasishta, tem essa história conhecida da vaca de Vasishta, mas eu não vou contar aqui, senão a gente não vai entrar no Purna Madhava. Mas tem essa história muito interessante, vocês podem pesquisar lá no Mahabharata, Vishwamitra e Vasishta. Então, são dois rishis, né? E, na verdade, Vishwamitra antes era um rei e ele era um rei, então ele era um kshatriya, e ele tinha essa força física. Mas quando ele encontra esse Vasishta, ele descobre que essa força física não é nada perto da força de Vasishta, né? Que é a força do próprio conhecimento, que é representada por essa Kamaduk, que é uma vaca que realiza tudo o que ele quer. O Vasishta, apesar de ser um rishi e viver lá no meio da floresta sem nada, tem essa vaca celestial que provém tudo. Em vez de ela dar leite, ela dá qualquer coisa que ele queira. Então ele consegue servir um exército inteiro, consegue... E ele está lá tranquilo. E ao mesmo tempo, o outro pede a vaca e ele fala, se você quiser levar, pode levar. Ele não faz nada, ele não briga, mas a vaca não vai embora. Elas falam, só vou embora se você me abandonar. Ela representa o conhecimento, né? Que não tem como ser tirado de você a força. Porque o Vishwamitra pede a vaca e ele fala, eu gostei muito dessa vaca, você me vende aí, eu te dou 1000 gados, 1000 moedas de ouro, etc. E dá uma coisa grande, o reino dele e tudo. Aí Vasishta diz, sinto muito, não quero. Não tem como a gente fazer essa troca, porque essa vaca é importante para mim, para eu oferecer as coisas aos rituais e tudo. Aí ele fala, então eu vou tomar na força. Aí ele fala, então tudo bem, você é um kshatriya, vai lá. E ele não consegue, de jeito nenhum, tirar a vaca lá. Então, aí a história, com isso ele fala, ele se convence, ele deixa de lado a força física e ele resolve se tornar um brahmana, um rishi. Mas só para ilustrar então essa força que é falada, né? A força que é na forma da sabedoria, do conhecimento. Então esse é o pedido, né? Que nós possamos gerar juntos essa força do conhecimento. E aí, em seguida, Tejasvi Nau Aditam Astu é a frase. Pode entrar. Então, se quiser pode pegar um papel ali, tem uma folha. Então, Tejasvi Nau Aditam Astu. Então, Aditam quer dizer o que foi estudado. Que isso que foi estudado por nós, Tejasvi Astu,
que seja, astu quer dizer que seja tejasvi, que seja brilhante. Now, para nós. Que isso que nós estudamos se torne brilhante. Brilhante quer dizer o quê? Claro. Livre de dúvidas. Que esse conhecimento se torne para nós claro o que foi estudado. Porque tem uma diferença muito grande entre você estudar e saber algumas palavras, saber algumas ideias e assimilar aquilo, né? É uma coisa diferente. É isso que é esse tejasvi, que o nosso estudo se torne tejasvi. E aí em seguida ele diz, ma vedveshava hai, que nós não nos desentendamos, professor e aluno. E aí Shankara aqui menciona, porque a gente pode pensar que é estranho, mas como que um shishya e um acharya, se for realmente um shishya e for realmente um acharya, ou seja, como é que eles vão se desentender? Não tem como se desentender. Mas tem, porque aí Shankara diz, não de propósito, não que vai haver um mal feito da parte de alguém de propósito, mas às vezes por um descuido, né, pramada, na forma de comunicação, alguma coisa, pode haver uma falha ali de comunicação. Aí ele diz, Shankara diz, tanto da parte do professor quanto da parte do aluno pode haver alguma coisa ali imprópria, mas não feito de propósito, mas feito por pramada, por um descuido ali na hora do ensino, da parte do professor, ou na forma de receber, na forma de perguntar, alguma coisa, e pode gerar um mal-entendido ali. E quando existe um mal-entendido, existe uma desconfiança, alguma coisa assim, aí o estudo se perde, não tem como. O estudo tem que... Essa reverência, esse bom convívio entre shishya e acharya é muito importante, né? Então, ma vedveshava hai, que nós não nos desentendamos e que não aconteça nenhuma impropriedade ali, nenhuma coisa por descuido, mas se houver também, que isso seja apaziguado, que não seja um obstáculo. Então, Om Shanti, Shanti, Shanti. E aí, em seguida, esse é o mantra, né, que a gente canta no início de toda a aula. Então, é um mantra muito significativo. Cada palavra, cada expressão tem uma profundidade. Ele aparece na Taittiriya Upanishad e ele aparece no meio, né, antes do capítulo 2, no início do capítulo 2 da Taittiriya Upanishad, e aparece também na Katha Upanishad no final dela. Em alguns lugares, inclusive, é visto como o último mantra da Katha Upanishad. É incluído ali, né? E aí Shankara comenta lá, nesse final da Katha Upanishad. Então, seguindo esse comentário aí, a gente deu esse significado. E agora tem esse Purnamada. Então vamos cantar ele. Não é o final da aula, tá? Mas a gente vai cantar ele só para quem não estiver acompanhando. Em alguns textos, quando a gente estuda Brihadaranyaka, eu acho que vocês estão estudando, aí no início canta, não é? Aí é estranho, né? Porque a gente às vezes não está acostumado, é sempre no final. Aí no início começa com Purnamada. Então, a gente é estranho, mas não tem nada de estranho, porque não é obrigatório, não tem nenhuma lei que tem que cantar no final. Você pode começar cantando Purnamada. Então vamos cantar ele. Aí eu falo e vocês repetem. Om Purnamada Purnamidam. Om Purnamada Purnamidam. Purnat Purnamudachyate. Purnat Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya. Purnasya Purnamadaya. Purnameva Vashishyate. Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Então, se quiser tem uma folha lá, Edu, lá de fora, se quiser. Então, uma coisa interessante sobre o canto, vocês devem ter reparado que o Om Shanti 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 é diferente nesse aqui. Então, esse é o único dessa lista de 10, pelo menos, né, dos 10 conhecidos Shanti Mantras. É o único que tem essa diferença no Shanti Shanti Shanti. Todos os outros têm essa swara para baixo, só lá no final, no Ti, né? Shanti Shanti Shanti. E no final sobe, né?
Shantihi. Essa aqui não, o mantra inteiro, na verdade, é tudo com essa swara para baixo. E o Nushanti também. Então fica Om Shanti, Shanti, Shantihi. Diferente, né? Soa diferente. Mesmo quem não está acostumado, ouve e vê que tem alguma coisa diferente. E de fato, até em termos de significado, como a gente vai ver, tem um pouco de diferença, sim, porque esse mantra, ele é muito diferente. Ele é diferente dos outros Shantipatas no sentido de que ele não é uma oração pela paz relativa. Ele é o próprio ensinamento de Vedanta cristalizado, ali, resumido. Dizem que Gandhi dizia, né, que ele falava que se os Vedas inteiros se perderem e esse mantra ficar, tá tudo certo, né? Não perdemos nada, tá tudo preservado, né? Porque, de fato, não sei se ele falou isso ou não, mas é dito, e de fato esse mantra tem a essência do ensinamento de Vedanta, que é o ensinamento final dos Vedas. Então, vamos ver se a gente consegue condensar nesses próximos minutos, aí, 10 ou 15 minutos. Então, ele diz a primeira frase, Purnam Adaha, Purnam Idam. Essa é a primeira frase, a gente pode dizer. Primeiro, uma coisa, só assim, se você for, mesmo que você saiba Sânscrito, se você for ler esse mantra e tentar entender o significado, é algo que não faz sentido nenhum. A tradução é essa. Aquele, Purnam Adav Purnam Idam. Aquele é completo, este é completo. Purnat Purnamudachyate. Do completo, nasce o completo. Purnasya Purnamadaya. Tirando o completo do completo, Purnameva Avashishyate. O completo, somente o completo sobra. Entenderam? Então, vamos terminar a aula aqui. Não faz sentido nenhum, né? Assim, a princípio. Porque o que é o completo? O que é esse? Aquele é o completo. A gente tem que saber o que é aquele, o que é esse, o que o mantra está se referindo, como Adaha, aquele, esse. E o que quer dizer esse completo? Quer dizer o quê? E algumas frases são inclusive paradoxais, né? O completo nasce do completo, como assim? E tirando o pior é o último, completo do completo, sobra o completo. Em inglês o Swamiji brincava, porque completo em inglês é whole, né? Whole, que quer dizer completo, mas que quer dizer também buraco, né? Whole quer dizer um buraco. Então ele dizia que no final sobra somente whole, um buraco na sua cabeça, nada, um vazio, não entendi nada. E isso aqui é interessante, eu estou falando isso porque isso mostra a importância do estudo de Vedanta não ser autodidata. Porque aqui fica muito óbvio, porque uma das razões da necessidade de um guru é porque, para você entender o mantra das Upanishads, como esse, por exemplo, é dito que você tem que entender todos os outros mantras da Upanishad, enfim, você tem que entender todos os outros para entender o primeiro. Só que para entender todos os outros, você tem que começar pelo primeiro. E como é que você vai fazer se você está sozinho? Você vai criando ideias na sua própria cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Então você precisa de alguém que tenha a visão geral e que possa então passar a visão daquele mantra inicial, tendo na sua mente pelo menos, ainda que você não entenda da primeira aula, mas o professor que está explicando o primeiro mantra, ele tem todos os mantras na cabeça, o significado, né? E aqui fica muito claro isso, porque inclusive tem a história de algum estudioso que tentou começar a estudar e desistiu porque viu esse mantra. Porque ele aparece na lista de Upanishads, que geralmente é contada, né? Começa com Isha Avasya, né? Isha Kena Kata Prashna Munda Mandukya Taitirihi. Tem o verso, né? Aitareya Chachandogyam Brihadaranyakam Tatha. Esse é o verso de uma Upanishad que lista, né, as Upanishads. Então, geralmente é dado nessa ordem. Isha, Kena, Kata, Prashna. Mas essa não é a ordem do estudo. Inclusive, o Isha Upanishad, segundo Swami Paramahansa, não é para ser estudada nem no início. É opcional para depois de tudo. Você estudou Jamandukya, Brahma Sutra, aí você estuda Isha Upanishad. Mas em muitos livros, especialmente ocidentais, vai estar a Isha a primeira de todas, né?
Então, vou começar a estudar o Upanishad. Aí vai querer ir certinho, né? Vou querer primeiro Isha Upanishad. Aí você vai... E qual que é o Shanti Mantra da Isha Upanishad? Purnamadav Purnamidam. E aí você se depara com isso. Aquele é o completo, esse é o completo. O completo nasce do completo. E tirando o completo do completo, sobra somente o completo. Aí a pessoa até desiste ou entende alguma coisa qualquer da sua cabeça. Então, é muito importante a gente... a Sampradaya, né? Então, para você poder tirar algum significado do mantra. Porque alguns deles são muito complicados, a linguagem, aparentemente complicados e paradoxais também. Então, a gente tem que entender bem o significado. Então, esse mantra, esse Purnamadav Purnamidam, ele tem vários significados. Tem vários significados no sentido de várias interpretações que são possíveis. Esse mesmo Saranavavatu, eu não mencionei aqui para a gente não perder muito tempo, mas até Shankara mesmo dá mais de uma opção para certas frases, como esse Teja Swinau Adita Mastuma. Ele pode ser quebrado diferente, Teja Swinau Adita Mastuma. Então, tem algumas pequenas diferenças, interpretações, né? Viryam, tudo pode ser entendido de certa forma um pouco diferente. Então, isso existe, né? Shankara mesmo, às vezes, dá um mantra, ele dá 3 significados, 3 possibilidades de interpretação que não se contradizem entre si, né? E não contradizem a visão geral, então elas só acrescentam, né? Você escolhe a que você gosta mais, ou talvez você goste mais de uma interpretação em determinado momento, aí depois você não consegue perceber a grandeza de uma outra interpretação tão bem, aí depois de um tempo, daqui a alguns anos, você, agora entendi aquela outra interpretação, é até mais bonito e tal, aí você escolhe, né? Isso faz parte da tradição. Então, esse Purnamadav também tem algumas maneiras de entender esse significado. Então, a gente vai ver uma delas, que é dada pelo Swami Paramarthananda em certa ocasião, e que nos permite entender o que esse mantra está querendo dizer, né? E a gente pode ver que, de fato, a própria visão de Vedanta, né? Se a gente tem a visão geral de todas as outras Upanishads, a gente consegue ver essa visão nesse mantra aqui, né? Como está tudo condensado aqui. Então, primeiro é interessante que não é um mantra que você está pedindo alguma coisa, que você está falando que exista isso, que exista isso. É uma declaração de uma realidade, né? Isso existe também, é chamado, nesses versos auspiciosos, né? Mangalacharanam, geralmente são saudações a Ishvara, né? O mais auspicioso. Como é que você começa uma cerimônia, uma coisa, com Mangalacharanam, um ato auspicioso. Aí você canta Gananantva Ganapati Gum, alguma coisa, faz uma saudação a Ishvara. Mas em alguns textos de Vedanta, especialmente, o Mangalacharanam, o verso invocatório de bênçãos, é como? É na forma de a própria declaração do Mahavakya. Esse Atma, que é livre de limitação, no qual todo o universo é sustentado, esse sou eu. É um pouco estranho, né? Pensar que isso é uma oração, é um Mangalacharanam. Parece, pelo contrário, é uma arrogância. O Mangalacharanam deveria ser uma saudação, uma coisa. Como é que eu posso começar o verso dizendo eu sou o Brahma no absoluto? Então, geralmente a gente não pensa numa oração, numa coisa auspiciosa como essa declaração, mas dentro de Vedanta, né, no contexto de Vedanta, você tem isso, né, chamado Vastu Nirdharana, em determinado texto é chamado Vastu Nirdharana Rupa Mangalacharanam. O Mangalacharanam na forma de Vastu Nirupanam, ou Vastu Nirdharanam, declaração da realidade. Que isso é o que é o mais auspicioso, por isso que é uma possibilidade, né? A coisa mais auspiciosa que existe é você apreciar a natureza desse Atma, que é você de verdade, que é o mais auspicioso, que é o sempre auspicioso, Shivaha, né? Shivoham, Shivoham. Então, pode ser uma oração. Isso aqui, então, é uma oração desse tipo. Então, ela se destaca das outras porque ela não está pedindo pela paz relativa, ela é uma oração que simplesmente fala sobre esse Purnam, que sou eu. Purnam quer dizer o completo. Então, terminou aqui o tempo, mas a gente vamos talvez tomar mais uns 10 minutos só para completar aqui o significado, né? Então, a primeira frase diz Purnamadaha Purnamidam. Purnam quer dizer completo.
Aí que interessante, Shankara no comentário, ele menciona, ele se refere à gramática, ele diz que esse sufixo aqui, que é o nishta, chamado nishta, o sufixo kta, que geralmente é particípio passado, então é o completado, como se, por exemplo, um copo que você enche de água, esse copo é purna, completado, né? Seria isso, né? Mas aqui ele diz, esse sufixo aqui é no sentido, tem o sentido de agente, ou seja, é aquele que completa tudo. Então é o completo nesse sentido, não do que um copo que foi completo por alguma outra coisa que entrou nele. Não, é completo no sentido daquele que não tem nenhum limite, nenhuma limitação. É o ilimitado. A gente pode traduzir esse purnam, então, no sentido de o ilimitado. Ou, às vezes, é traduzido como pleno, completo, mas se refere aqui a essa realidade absoluta que é ilimitada, que é o que a gente chama também de ananta. Isso é importante notar, né? Quando a gente fala de plenitude em Vedanta, de você é o completo e tudo mais, a gente não está falando em um nível individual, no nível do Vyavahara. Ou seja, estamos buscando e vamos alcançar através de Vedanta uma vida plena. Não é isso, a vida nunca vai ser plena. A vida é sempre limitada. O corpo é limitado, a mente é limitada. Então o objetivo não é alcançar plenitude no sentido do Vyavahara. Essa plenitude que a gente fala é no sentido do entendimento do Paramartika, da realidade absoluta, que é o pleno, que é quem realmente eu sou. E aí, entendendo essa realidade plena, eu me torno livre do samsara. Do samsara, que é tentar converter o Vyavahara, que é a realidade relativa, no completo. Tentar tornar a minha realidade relativa, que é o corpo, que é a mente, que são as situações, em algo extraordinário, algo pleno. Então isso é importante. Quando a gente fala de plenitude em Vedanta, do ilimitado, é no sentido mais profundo da realidade absoluta. Então esse Purnam aqui, que é esse completo, se refere a isso. A natureza ilimitada desse Atma Brahman. E aí o que ele diz? Quem que é o completo? Ele diz Purnam Adaha. Adaha, aquele é o Purnam, é o completo. Adaha é o pronome que indica algo distante. Então a gente pode traduzir como aquele ou aquilo, né? Alguma coisa assim. Ou simplesmente ele ou ela. E aí se refere aqui a Ishvara, a causa do universo. A causa do universo, que é aquilo que você busca, esse ilimitado, ele é de fato puro, não é completo. Aí tudo bem, mas agora a próxima frase aqui é importante. Purnamidam. E esse é completo, é Purnam também. E esse se refere ao Diva, ao indivíduo, né? A pessoa. Idam é um pronome, Adaha é um pronome que se refere a algo distante, Idam quer dizer algo que é próximo. Neutro, né? O Upanishad usa isso na Mandukya Upanishad, a Yam Atma, este Atma, para indicar que esse Atma que a gente fala não é um objeto, é o mais próximo. Na verdade não é próximo porque é você mesmo, mas para tentar indicar isso, o Upanishad usa esse Ayam ou Idam aqui, quer dizer o mais próximo, que você já é. É o auto-evidente, é o mais próximo. Idam. Então, esse auto-evidente que você é, Diva é o Purnam. E aqui a gente tem, então, de maneira indireta, o ensinamento principal de Vedanta, que é Diva e Ishvara Aikyam, a identidade entre Diva e Ishvara. Por que a identidade está sendo dita aqui? Porque Purnam só existe um, não tem como existir dois Purnams. Purnam, o ilimitado, não tem como você dizer, esse é o ilimitado, esse aqui também é o ilimitado, dois ilimitados. Não, só existe um Purnam. Então, se você está dizendo que Ishvara é Purnam e eu sou Purnam, está dizendo que os dois são uma coisa só. Então, aqui a gente tem a identidade entre Diva, o indivíduo, e Ishvara, que é a causa da criação. Então, essencialmente, eles são uma única realidade. O indivíduo, a pessoa humana, e Ishvara são um único. Do ponto de vista da sua natureza, que é a consciência, é uma realidade só. Esse é o Purnam. Aí em seguida ele diz, Purnat Purnamudachyate. E a mensagem dessa frase é a seguinte,
existe uma diferença, de fato, entre um e o outro. Qual é a diferença? Um é a causa, o outro é o efeito. Mas do ponto de vista do quê? Do upadi. Upadi quer dizer aquilo que aparentemente limita alguma coisa sem limitar, na verdade. Isso é chamado upadi. Um exemplo que a gente pode pensar aqui, para entender esse upadi, né, uma forma simples, né, é o exemplo da onda e do oceano. E a água. Né? A água é a essência da onda e a essência do oceano. Em termos de Swarupa, que é a essência, não tem diferença entre oceano e onda. Eles são iguais, são idênticos, como foi dito na primeira linha. Né? Então, o oceano representa, no exemplo, representa Ishvara e a onda representa o indivíduo. Eles parecem separados, mas essencialmente em termos de água, se você vai para o nível da água, que é a Swarupa, só tem uma coisa ali. Não tem duas águas, só tem água, uma coisa só. É um exemplo, né? Limitado o exemplo, mas nos ajuda a entender essa ideia de upadi, né? Nos permite entender a ideia de que uma coisa pode ser essencialmente uma única, mas devido a diferenças de forma, nome e forma, tem uma diferença ali. Então tem a diferença, mas não tem diferença. Que é a relação entre Diva e Ishvara. De um ponto de vista tem a diferença. Que um é a causa, ele vai dizer que Purnat Purna Mudachyate. Então, do Purnat se refere a Ishvara, é o quinto caso. Do completo, a partir desse Ishvara que é Purna, que é o Purna número 1, tem o Purna número 2 nasce. A própria frase mostra que isso é aparente, porque os dois são chamados pelo mesmo nome, né? Então fica um paradoxo. Do completo nasce o completo. É como você dizer, do oceano nasce a onda. Você pode dizer isso, de fato. Do oceano, você pode dizer que tem uma relação de Karya, Karana, Sambandha, causa e efeito. A onda vem do oceano, existe no oceano, depende do oceano, é muito menor que o oceano. Então eu sou como essa onda, muito pequena. Eu me comparo com as outras ondas, eu sofro, eu queria ser maior, eu queria talvez ser do tamanho do oceano inteiro, mas não consigo. E aí o que Vedanta vai dizer é que você não precisa querer se tornar o oceano. Você é igual, não tem duas coisas diferentes. Você é o oceano, do ponto de vista da água. Só tem uma única realidade, que é a mesma por detrás do oceano, mesmo por detrás da água, por detrás da onda. Então tem essas duas visões, né? Swarupa, Drishtya, do ponto de vista de Swarupa, que é a natureza, existe Aikyam, identidade, que é o que está dito na primeira frase, né? Purna Madaf, Purna Midam. Aí a segunda mostra que, do ponto de vista de Upadi, que no caso aqui do exemplo da onda e do oceano, é a forma. Né? Aquilo que aparentemente condiciona a água, limita a água sem limitá-la. É o que? É a forma do oceano, a forma da onda. É só a forma. Um exemplo para a gente entender isso mais fácil que é dado é a questão do espaço, né? Para a gente entender o Upadi. Né? Se você pega o espaço é indivisível, só tem um. Mas se você pega um pote assim, né? Quando você tem um pote, automaticamente você tem o quê? O espaço do pote, que na verdade não existe. Do ponto de vista de Upadi, realmente tem um espaço limitado aqui, né? Um espaço que não é limitável, não é dividido, não pode ser dividido por nada, ele devido a esse formato aqui, que é a forma desse pote aqui, que é esse pote, né? A gente transfere essa qualidade de redondo, de pequeno e etc. para o espaço. As limitações do pote você aparentemente transfere para algo que na verdade não é limitado. Então esse espaço do pote seria o Diva. E o espaço dessa sala aqui é Ishvara. Mas na verdade, em termos de espaço, não tem separação nenhuma. Então do ponto de vista da Swarupa, só tem uma natureza. Mas do ponto de vista do Upadi, você tem essa separação. Aparente separação. Então esse é o que está dito nesse Purnat Purna Mudachyate. Então essa é a relação do indivíduo com Deus, com Ishvara. Em termos de Swarupa, não tem relação nenhuma, na verdade, não tem diferença. Mas considerando o Upadi, que no caso
daqui do que a gente está falando, o Upadi é o quê? Do indivíduo é o corpo físico, o corpo sutil, o corpo causal. E o Upadi para Ishvara é o quê? O universo físico, o universo sutil, o universo causal. Então, se você considera termos desse que é chamado de Upadi, que é esse aparente limitador, tem uma diferença mesmo. Um é o acaso, um vem do outro, um nasce do outro. Mas em termos de Swarupa, só existe uma única realidade. Aí a próxima linha aí para a gente terminar, então, é importante, é uma terceira mensagem, então, que vem para esclarecer o que foi dito anteriormente. A mensagem vai dizer o quê? Que tem esses dois pontos de vista, né? Swarupa, Drishti, que é falado, Drishti no sentido de ponto de vista. Então tem o ponto de vista da natureza, em que não tem diferença, só tem uma realidade, não tem diferença entre Diva e Ishvara. E um outro ponto de vista, que é do ponto de vista de Upadi, Upadi Drishti, Upadi Drishtya, que tem a diferença. A gente poderia pensar, então tem duas opções, né? Tem duas possibilidades. Eu posso me ver como, do ponto de vista da minha natureza essencial, que não tem diferença com Ishvara, ou eu posso ver a mim mesmo como indivíduo, e eu sou um efeito, eu sou um pequeno, eu sou limitado, e Ishvara é bem maior. Então as duas visões coexistem ali, estão igualmente reais. Aí a gente tem que entender que esse Upadi é mithya, ele não tem uma realidade em si mesmo. A única coisa que existe é esse Purnam, essa realidade que justamente por ser Advaita, só tem uma realidade, é chamado de Purnam, de completo, porque não tem nenhuma outra coisa. Então ele diz aqui, nessa frase, ele deixa isso claro, esse mantra. Purnasya Purnam Adaya. A Adaya tem um valor de verbo, né? O Upasarga, o prefixo A, depois a raiz da e esse sufixo Lyap. Aí dá esse Adaya, quer dizer, tendo separado, tendo tirado. Tem o mesmo sentido de grihitva, tendo retirado, no sentido de separado, tomado para si, que se refere à pessoa, cognitivamente isso, né? O que você tem que fazer então para você entender essa afirmação que foi dita? Que Purnamadav Purnamidam, que eu sou o completo. Você tem que fazer esse Adaya, tem que fazer essa separação do que? Do Purnasya Purnam. Você tem que tirar desse Purnam, que é o Purnam qualificado, junto com o Padre, né, que é Ishvara e Diva, os dois lados da equação, você tem que retirar o que é comum, que é esse Purnam. Então, Purnasya Purnam Adaya tem sentido de tirando o completo, que é o Swarupa, que é a natureza do quê? Do que também é chamado completo, mas que é com o Upadi. Ou seja, entendendo dos dois lados da equação, Diva e Ishvara, entendendo que existe essa natureza comum, isso é chamado de Viveka, dessa separação. Atma, Anatma, Viveka. Você está fazendo a separação, tanto do ponto de vista do indivíduo, você faz essa discriminação, e do ponto de vista de Ishvara também. Que é chamado também de Vachyartha e o Lakshyartha, né? Você chegar nesse Lakshyartha, que é o significado implicado da palavra Ishvara, da palavra Diva, quer dizer o quê? Você extrair aquilo que é comum, que é o que é chamado de Bhagya, Bhaga Tyaga Lakshana. É um significado implicado ali, em que você tem que fazer uma separação, você deixa uma parte de lado e retém algo, retém esse Purnam, que é o comum dos dois lados, tanto Diva quanto Ishvara. Como que você pode dizer que os dois são iguais? Essa frase só faz sentido se você vai para o significado implicado da palavra Diva, da palavra Ishvara, ou da palavra Tat, da palavra Tom. Ir para o significado implicado, entender o significado implicado, é esse Adaya, essa retirada, essa separação. Então, quando você faz essa separação, você entende essa frase, você entende que você, do ponto de vista de Swarupa, você é idêntico a Ishvara. Mas, ao mesmo tempo, em termos de Upadi, tudo bem. Você é um produto, você nasce de Ishvara, você é um devoto. Você é uma pequena onda ali. Como uma onda que ao mesmo tempo ela consegue perceber que ela é água,
e ela é tudo, portanto ela não tem desejo de se tornar nada. Ela se identifica com tudo, porque ela é água. Mas ao mesmo tempo, em termos de forma, tem uma separação. Só que agora o importante é essa última frase aí, Purnameva avashishyate. Tendo feito essa separação, o que é importante? Purnameva avashishyate. Entender que depois que você faz essa separação, não sobram duas coisas. De um lado você tem o Padi, que é o corpo físico, o corpo sutil, etc. E do outro lado você tem a natureza essencial. Senão você tem uma dualidade, né? Você tem uma separação, tem duas coisas. Eu sou Atma, e aí tem o universo, tem o corpo, tem tudo, que é uma outra natureza. A natureza material e a natureza espiritual. Eu sou a natureza espiritual e eu tenho que fugir da natureza material, sei lá. Que é a visão do Sankhya, né? E de outras filosofias. A maioria das religiões tem essa dicotomia entre o espiritual, o princípio espiritual e a matéria. Ou qualquer outra coisa que seja chamada. Anatma. Atma, anatma. Em Vedanta a gente fala também sobre isso. É importante fazer essa separação, como diz a Kathopanishad. Você tem que pegar e separar do seu próprio corpo, entender que é o Padi, entender o que é Swarupa e fazer essa divisão, para entender o Mahavakya e tudo mais. Mas é preciso dar um passo além e entender que esse que é chamado de Anatma, o não eu, esse que é chamado de Upadi, não tem uma existência em separado. É o que a gente chama de Mithya. Ou seja, não tem uma realidade em si mesmo. E, portanto, Purnameva avashishyate. Quando você faz essa separação, a princípio sobraria duas coisas. Mas aquele dia, não, só sobra Purnam. Só sobra esse Atma Purnam. Todo o que a gente chama de Anatma é incorporado no Atma. Então, por isso, Swami Paramarthananda diz muito belamente que quando você começa a estudar Vedanta, você aprende a afirmar que eu não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente. Então, eu digo, eu não sou esse corpo. A Sharira, eu não sou esse corpo. Só que quando o Vedanta se torna mais e mais assimilado, a pessoa aprende, assimila, né, e aprende a poder dizer, eu não, muda um pouquinho de nada essa frase, só, como? Dizendo, eu não sou esse corpo somente, eu sou esse Purnam, todo o universo é uma manifestação desse Purnam, então eu posso dizer, Sarvoham, eu sou tudo, né? Porque senão você fica numa dualidade, eu não sou esse corpo, eu sou o quê? Eu sou uma centelha divina e eu tenho que fugir de tudo. Então, a Dvaita quer dizer esse entendimento. Né? Não é que está errado dizer eu não sou o corpo, está certo, só que tem que ter esse entendimento de que o corpo, ou matéria, etc., não tem uma realidade independente, separada de mim, desse átomo. Isso é chamado, então, Purnameva avashishyate, sobra somente o Purno. Porque o que quer que seja outro ali, que foi feito nessa separação, é incorporado, porque é visto como não real, como mithya. Então, esse mantra resume então todo esse ensinamento de Vedanta, que é o entendimento de quem eu realmente sou, esse último, né, que a gente viu, Purnam. E aí quando existe esse entendimento desse Atma, que é Purnam, que inclui todas as coisas, aí existe, então, Shanti, Shanti, Shanti. Então, por isso que talvez seja diferente o canto, né? Porque esse Shanti, Shanti, Shanti no final não é mais um pedido, né? É um fato, né? Shanti, Shanti, Shanti. Então, com isso a gente conclui a aula com o Purnamada. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Harihi Om